Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos são felizes com Jesus esta noite? Amém. Que bom, que maravilha, né? Estamos alegres por esta tão rica oportunidade. E se estamos aqui, irmãos e irmãs, é pela graça de Deus. Não há privilégio maior do que sentir a presença do Senhor. Mas tudo que nós, enquanto seres humanos, sentimos da parte de Deus, não é de nós, não é por merecimento nosso, não fizemos nada para merecer tamanha misericórdia, mas a graça do Senhor nos alcançou. E a sua graça, que em tradução é favor imerecido, ou seja, a gente não merece, mas Jesus resolve visitar a igreja. Jesus resolve visitar a cada um de nós que somos pó, e quando morrer vamos voltar para o pó, mas o privilégio é tão grande, esta graça é tão maravilhosa, que escolhe alcançar pessoas na maior simplicidade, em um lugar como este, e fazer você e me fazer sentir a presença de um Deus. Não, eu vou repetir para você entender o tamanho do privilégio que é estar aqui. Nós estamos sentindo a presença de um Deus que é dono desta terra, que criou todas as coisas, que no soprar, ou apenas no estalar dos seus dedos, poderia destruir qualquer coisa, mas Ele resolve: eu vou visitar aquele irmão, eu vou visitar aquela irmã, e vou me fazer reconhecer na vida dele. Dá glória a Deus se você é feliz por sentir esta presença. Oh, glória a Deus. Não tem privilégio maior do que esse. Não tem nada no mundo que substitua a presença de Deus. Há um louvor que diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos, aquele que já experimentou a presença de Deus, ele não consegue ser feliz em outro lugar. Porque quem um dia experimentou a presença de Deus, quem um dia sentiu Deus dentro dele, não consegue se adaptar a outro lugar. É por essa razão que há um ditado dentro das igrejas, que depois que você aceita Jesus, ou deixa Jesus entrar no seu coração, nem para desviar você presta. Porque lá no mundo você vai perceber que não tem nada melhor do que isso aqui. Não tem nada aqui que possa trazer enfeite para os nossos olhos. Muito pelo contrário. Às vezes até as cadeiras não são tão confortáveis, mas tem algo aqui dentro que faz a gente vir todo culto e dizer: eu vou voltar, eu vou voltar para ali. Não tem nada de atrativo, nem o som é de boa qualidade ou de melhor qualidade, mas quando a gente chega aqui, tem algo aqui dentro, aleluia. E não é o pastor, não é o obreiro, não é o irmão nem a irmã, mas é algo que visita todo culto. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Jesus está aqui, irmão, e aonde Jesus está, o ambiente pode ser simples, mas é transformado pela tua glória. Oh, aleluia, Jesus. Eu estou sentindo Jesus aqui no nosso meio. Eu vou aqui ministrar uma palavra bem conhecida para a igreja do Senhor. Quero destacar apenas um versículo dos quais eu li no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. E eu vou destacar aqui para os irmãos e para as irmãs o versículo de número 14, que diz: e chegando-se, tocou o esquife, ou o local onde carregava o defunto, o jovem que estava morto, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Esta fala é de Jesus, este milagre é de Jesus. E é bem verdade que a Bíblia diz no livro de João, salvo engano, capítulo 21, que Jesus, se fosse para registrar todos os milagres e todos os feitos de Jesus nesta terra, quando ele passou aqui, e olha que o ministério de Jesus não foi um ministério muito grande. O ministério de Jesus aqui, quando ele começou de fato a realizar a obra do Senhor, com seus 30 anos de idade, só durou 3 anos e meio. Mas em 3 anos e meio da ação de Deus através de Cristo aqui na terra, a Bíblia vai dizer no livro de João que se fosse registrar todos os feitos de Jesus, não haveria biblioteca que coubesse o tamanho dos livros que precisariam ser escritos, todas as histórias, todos os milagres, todos os feitos de Jesus. É bem verdade que a Bíblia há registro de milagres do Senhor. Não são todos os milagres que Jesus fez, não são todas as coisas que Jesus fez, mas tem registro aqui. E a Bíblia registra 35 milagres de Jesus.
de que todos os milagres que ele fez, começando pelo primeiro, que foi a transformação da água em vinho, até mesmo o último milagre, que é de ressurreição, todos eles que estão registrados na Bíblia completam-se em 35. É verdade que teve outros, mas os que foram registrados, catalogados aqui nas Escrituras, são apenas 35 milagres. E dentre estes milagres, o que está registrado no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, somente Lucas registra este feito, somente Lucas registra este milagre. E é bem verdade que Lucas é um dos evangelhos mais detalhados da Bíblia. E você pode até perguntar por quê. Primeiro, Lucas é doutor, e como doutor, os milagres ele gosta de esmiuçar, porque ele é um doutor. Então ele está vendo aquilo que é sobrenatural, que ele não pode alcançar. Os milagres que Jesus realizava estavam além da medicina. Então, como doutor, ele declara e descreve isso de uma forma muito precisa. Mas também porque Lucas é grego, e os gregos não aceitam qualquer coisa. Os gregos são conhecidos pela perfeição, eles esperam perfeição. É por esta razão que aqui e o livro de Lucas tem tantos detalhes, porque para que um grego se convertesse, ele precisava entender como que chegou até ali. É bem verdade que milagre não se explica, milagre se vive, mas ele precisava esmiuçar todo e qualquer passo de Jesus. Por esta razão o livro é tão detalhado, porque ele tem um alvo de escrita, e o alvo de escrita são os gregos. Diferentemente dos demais que eu vou falar ainda nesta noite, mas antes de chegar a esses detalhes dos demais livros, eu quero lembrar para os irmãos que esta história fala de uma ressurreição. Jesus ressuscita um jovem que está indo, segundo a Bíblia diz, e a Bíblia fala aqui, e é interessante que Lucas, que é tão detalhista, não se preocupe em colocar o nome desta mulher. Por ser tão detalhista, para que os gregos não duvidassem, geralmente ele nomeia as pessoas, mas esta mulher não foi nomeada. Esta mulher, claro que tem um nome, mas o nome dela não aparece. O que aparece é a situação dela, e a situação dela é essa: ela está indo sepultar o seu filho, e dá para se entender que é filho único, ou seja, é a última esperança dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é na verdade viúva, ou seja, o teu esposo também morreu. E eu quero aqui fazer os irmãos entender que nesse contexto em que está se vivendo aqui, isso aqui não é apenas um velório. Isso daqui não é apenas um sepultamento de uma pessoa, que já seria algo gravíssimo, seria algo que traria um trauma para a vida inteira. Mas o que esta mulher está vivendo, com a perda do seu esposo e a perda agora do seu único filho, ela está enterrando toda a sua história. E por que isso, pastor? Porque nesta época a história era contada por homens. A história da família era contada pela geração através dos homens. Eram os homens que levavam o nome da família para frente, não era a mulher. Por esta razão, se ela enterrou o marido e agora está enterrando o seu filho, a história daquela família também está acabando aqui. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é só um milagre de ressurreição. Isso aqui é trazer de volta aquilo que está indo ser enterrado. E é por esta razão também que os irmãos vão ler na Bíblia muitos nomes. Quem aqui não já abriu a Bíblia esperando que Deus falasse com você e caiu e deu de cara com algum versículo que dizia assim: e fulano gerou cicrano, gerou beltrano, e os filhos de fulano é tal. Aí você diz: Deus não quer falar comigo. Mas eu quero explicar uma coisa aqui para os irmãos. Por que nós lemos tantos nomes na Bíblia? E por que tem tantas gerações? Porque a Bíblia não foi escrita para mim. A Bíblia não foi escrita para que os primeiros leitores dela fosse eu ou você não. A Bíblia foi escrita para os judeus, e foi escrita na maioria das vezes por judeus. E judeu gosta de história. Judeu gosta de saber o começo e o final das coisas. O judeu até hoje gosta de saber quem é fulano de tal, e tem que falar a família dele inteira. Para que ele possa ter confiança em algo, é preciso que você traga em alguém da família, é preciso que você traga a família da pessoa para saber se há descendência, se há alguma comprovação de que aquela pessoa é de fato quem diz ser. Por essa razão você vê tantos nomes na Bíblia, porque os primeiros leitores da Bíblia não era para ser eu, era para ser os judeus. E os judeus gostam de história. Se você perceber, e aí eu volto para os evangelhos, cada escritor dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele tem um alvo. E a Bíblia foi escrita para pessoas, mas para pessoas daquela época. E naquela época os alvos foram específicos. Marcos escreve para os romanos, e para os romanos ele precisou mostrar Jesus como servo, porque o que fazia alguém ser reconhecido em Roma era alguém que servia, alguém que estava disposto a se entregar, porque os romanos sempre foram muito conhecidos por serem guerreiros. Então precisava mostrar Jesus como aquele que serve. Por isso que Marcos mostra Jesus servindo.
Os gregos queriam saber de alguém perfeito. Por isso que Lucas, a preocupação de Lucas é mostrar um Jesus que é perfeito em todas as ações, é perfeito em tudo que ele faz. João não, João já é alguém que o objetivo dele, ele escreveu, não foi para gregos e nem foi para romanos, ele escreve de uma forma mais ampla. João escreve o evangelho dele para as igrejas, e é por esta razão que o primeiro versículo do livro de João, capítulo 1, versículo 1, se você for ler em casa, é isso: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se encarnou. Pastor, por que ele está dizendo isso? Porque ele está escrevendo para alguém que quando lesse já ia ter conhecimento de quem era Jesus. Cada escritor tem um detalhe. Agora, se você for ver o livro de Mateus, Mateus escreve para os judeus. E se você pegar capítulo 1 de Mateus e o versículo de número 1, vai estar dizendo assim: este é o livro da geração, esta é a geração de Jesus Cristo. Porque o objetivo de Mateus era mostrar para os judeus que Jesus era o Filho de Deus. E se ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o Filho de Deus, ele precisava começar dando nomes. Este aqui, como está escrito lá, e eu vou ler para os irmãos entenderem: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ele está puxando lá atrás, porque os judeus precisam saber qual é a fonte. Para que eles pudessem crer quem era Jesus, ele precisava saber qual é a família dele, de onde ele vem, para ver se batia nas escrituras. E quero dizer aqui para os irmãos, que do versículo 1 até o versículo 17, Mateus só se preocupa em falar da história de Jesus. Ele só se preocupa de falar da família que ia desembocar em Jesus. E o que isso quer dizer, pastor? É que antes de Jesus nascer, porque no livro de Jesus só nasce no versículo 18, já tem uma história. Antes de Jesus aparecer, já existe uma história sobre ele. Aí você pode perguntar assim: o que isso tem a ver comigo? É porque tem pessoas que querem aparecer sem história. Tem pessoas que querem crescer sem ter história. Antes de Jesus te levantar, primeiro ele vai fazer você viver uma história com ele. Antes de Jesus te levantar para pregar, primeiro tem que ter uma história. Antes de Jesus te levantar para levar a palavra para outros lugares, ele vai construir uma história com você. Então, se tem uma palavra que eu quero liberar neste início desta pregação, é essa: irmão, irmã, fica tranquilo, o que tem para acontecer na tua vida vai acontecer, mas enquanto não acontecer, vá vivendo a história que Jesus está fazendo você trilhar. Oh glória! Vá vivendo, vá passando pelo deserto, vá passando pelos vales, vá recebendo as bênçãos, vai recebendo as vitórias. Mas o meu tempo ainda não chegou, não. Mas a tua história já está começando a ser contada. Quando você chegar lá, você vai ter uma história para dizer: não caí aqui de paraquedas, eu tenho uma história para contar. Oh glória! Alguém recebe esta palavra para dar glória a Deus? São nomes, e os nomes eram importantes, os nomes eram necessários. E o interessante aqui é que esta mulher já havia perdido o pai. Aliás, o pai do filho, né, o seu esposo, e agora está perdendo o filho. Então, repito, isso daqui não é apenas um velório, isso aqui é enterrar uma história. Se não tem um homem na casa, se não tem um filho, isso é tão grave. E, repito, isso aqui é a história da época, que no livro de Levítico a Bíblia diz que a mulher, ela é bem-aventurada pelo que gera. E não é mulher gerando mulher, é mulher que gera homem. Quando você vê lá no livro de Gênesis, Raquel chegando até Jacó e indo para a porta errada, porque Raquel foi para a porta errada, mas ela vai até Jacó e clama a ele pedindo filho. Aí Jacó se irrita com ela e diz: porventura eu estou no lugar de Deus? Jacó está dizendo para ela: quem pode resolver o teu problema é Deus. Mas o que Raquel está desesperada é porque ela não tem um filho. E se ela não tem um filho homem, não tem história para contar. Um filho homem é história dando continuidade. Sem filho homem na casa, não tem história, não tem continuidade. A família desaparece. Por esta razão que esse texto aqui, registrado por Lucas, traz um impacto muito grande para esta cidade, a ponto de esta cidade agora, ou este vilarejo aqui, que eu vou explicar para os irmãos, há uma multidão grandiosa caminhando com este defunto. Está indo em direção ao cemitério, que não é dentro da cidade. O cemitério é colocado do lado de fora, porque a tradição da época, a religiosidade da época não podia
podia misturar o santo com o profano. Então, se tinha um templo dentro da cidade, o cemitério, porventura, não podia ficar dentro. Então, ele era colocado a poucos quilômetros fora da cidade. E as cidades tinham os portões. Então, ele está saindo da cidade para sepultar o seu filho do lado de fora. Porque a Bíblia diz aqui que o cemitério é do lado de fora. Só que tem uma coisa aqui que alegra a minha alma. Enquanto que no versículo 12, a Bíblia diz que ela está chegando perto da cidade, ou perto da porta da cidade, levando um defunto, e uma grande multidão acompanhava. O versículo 11 diz que Jesus já estava vindo. Enquanto ele estava indo e o cortejo seguia, a Bíblia diz que Jesus já estava vindo em direção àquela cidade. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nesta noite, irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a luta que você chegou aqui, mas eu quero te dizer, enquanto você está aqui, Jesus já está vindo, ele já está vindo, e ele não vem para passear. Oh glória, aleluia, aleluia. Antes de eu dar continuidade aqui, o tempo está passando, mas eu quero lembrar uma coisa aqui para os irmãos. Existem duas multidões que estão andando. Uma multidão acompanha o morto, e outra multidão acompanha Jesus. Uma multidão está indo sepultar o morto, mas ela está acompanhando o morto. E uma multidão está vindo, e essa multidão que está vindo, ela acompanha Jesus. Em trocando por miúdos aqui, uma multidão vai com o morto, outra multidão vai com aquele que gera vida. Aleluia. E eu preciso fazer uma aplicação aqui bem rápida para os irmãos. Morto também junta multidão. Pastor, que louco é essa? Vou explicar. Tem muita gente por aí, porque hoje em dia é assim. Junta multidão quem tem muitos seguidores, junta multidão quem tem voz para falar. E eu vejo um bocado de crente, um bocado de pessoas, não só crente, mas um bocado de pessoas vendo um monte de pseudos pastores, pseudos defensores da palavra, homens ou mulheres, louvores, que dizem defender a palavra, e vem muitas curtidas, vem muitos compartilhamentos, aí um bocado de crente começa a olhar para aquilo, um bocado de gente começa a olhar para aquilo e dizer, ele já foi levantado por Deus, ele foi levantado pelo Senhor. Mas irmão, morto também levanta e gera multidão. E o que isso quer dizer, pastor? É que este povo aqui está acompanhando o defunto, e tem muita gente que, por causa de alguém que não está vivo na presença de Deus, que está só criticando as coisas de Deus, que está falando só dos erros que acontecem na obra do Senhor, tem gerado uma outra multidão que olha para a igreja e diz: igreja não presta. É por isso que eu não vou para a igreja. É porque pastor é tudo ladrão, é porque pastor não presta. Você não viu o que fulano falou, você não viu o que o Beltrano falou. Só que eu quero dizer uma coisa, irmão: morto também gera gente, levanta pessoas. E quando você olha esse tipo de gente, você só vê gente criticando, você só vê gente falando dos erros. E não tem, pastor? Claro que tem. Mas por que não fala que ainda existem igrejas, que ainda existe povo, e que ainda existem pastores que pregam uma palavra? E tem igreja que prega o evangelho, e tem crente que ainda bota o joelho no chão, que coloca a face no pó, que está gerando vidas nos mais rincões deste mundo, estão gerando vidas. Falar é fácil, irmão, apontar o dedo é fácil, mas eu quero dizer para os irmãos esta noite: não acompanha quem está morrendo, acompanha aquele que está fazendo a diferença, acompanha aquele que está pregando, acompanha aquele que está louvando, acompanha aquele que está dando bom testemunho. Eu sei que tem muitos que dão mau testemunho, mas eu não tenho que seguir eles, eu não tenho que dar voz a eles, eu não tenho que me preocupar de vir aqui e falar que fulano ou ciclano está errando. Eu tenho que consertar e poder lutar para eu fazer o certo. Eu não vou mudar o mundo, mas se Jesus é comigo, irmão, vai ter também uma multidão que vai me acompanhar. Pode ser uma multidão de 10, de 20, de 30, mas se você faz a vontade de Deus, Deus vai te usar para influenciar alguém, para entender que o evangelho ainda é do Senhor. Tem gente profanando, tem gente errando, mas ainda tem alguém que anda e que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ainda tem gente que dá glória a Deus, ainda tem gente que é batizada pelo Espírito Santo, ainda tem gente, tem alguém aqui que serve a Jesus e não ao mundo, que serve ao Senhor. Dá glória a Ele. Jesus está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Pode falar o que for da igreja, mas ainda tem igreja que está abrindo a porta para ganhar almas. Nós não podemos andar com o morro. E essa multidão está vindo, mas Jesus está indo. Essa multidão está vindo, saindo pelo centro da cidade, mas Jesus já está vindo. E isso tem uma aplicação linda, porque a Bíblia é linda.
A Bíblia é perfeita. E eu quero fazer a aplicação desse texto também para mostrar uma coisa. A cidade de Naim não é uma cidade grande. Cidade aqui foi bondade do tradutor. Naim não é cidade. Naim no máximo é um distrito, é um vilarejo, é uma palma da vida. Não tem nada de interessante em Naim. Uma cidade pequenina, é um vilarejo, é um distrito de uma cidade maior. Pode ter certeza que Herodes nunca visitou essa cidade. Pode ter certeza que Pilatos nunca foi aqui. Pode ter certeza que nem Anás, nem Caifás, que são os sacerdotes de Jerusalém, nunca pisaram aqui nesta cidade. Mas a Bíblia diz no versículo 11 que Jesus, que é aquele que veio para salvar a humanidade, que ele tem um nome que está acima de todo nome. Jesus escolheu ir para esta cidade pequena. Jesus escolheu visitar esta cidade pequena. Não tem autoridade que visite, não tem ninguém que visite, mas Jesus foi visitar aquilo que era pequeno. Satanás até imaginou: já que ninguém vem aqui, vou reinar, vou comandar. Mas a Bíblia diz no versículo 11, ele se levanta e vai caminhando. Eu preciso chegar na cidade de Naim, eu preciso resolver algo na cidade de Naim, aleluia. Levante a tua mão para o céu, irmão, levanta, aleluia. Eu sinto graça de Deus esta noite, eu sinto a presença de Deus aqui. Pastor, o que isso quer dizer? É que ninguém olhou talvez para você, ninguém investiu na tua vida, ninguém acreditou em você, mas Jesus foi lá e te visitou. Jesus foi lá e te arrancou do lamaçal de pecado. Jesus foi lá e te viu, porque Jesus vê as coisas pequeninas e ele capacita, prepara. Tu crê nisso? Fecha a mão e dá glória, dá glória, dá glória a Deus. Aleluia. A gente gosta de investir naquilo que tem retorno, e Naim não tem retorno algum. Mas você pode dizer assim: não, pastor, eu não fui para a igreja porque Jesus foi lá me buscar, não. Foi o irmão que foi lá, e tu acha que Deus usou quem Deus usou para ir te buscar? Não, pastor, eu não fui para a igreja porque ninguém foi me buscar, não. Eu fui porque eu quis ir, e tu acha que quem te incentivou aí? Não, pastor, eu não fui para a igreja porque alguém me trouxe, nem porque eu quis ir, foi porque criou-se, aconteceu algo, eu tive que chegar lá. E tu acha que quem gerou este algo? O que você quer dizer, pastor? É que antes de você vir para cá, Jesus foi lá te buscar. É que antes de você começar a vir para a igreja, Jesus foi lá te visitar. Não sei se ele mandou alguém, não sei se ele enviou uma mensagem por alguém, mas pode ter certeza, antes de você vir, Jesus foi lá e disse: eu quero ele. Eu vi ele, aleluia. Eu vi ela, oh glória. E eu vou começar a colocar desejo no coração dele. Vou começar a colocar desejo no coração dela, porque ele tem uma obra na tua vida, porque ele tem uma obra na minha vida. Ele não visita todo mundo, mas visita aqueles que são pequenos. Você tem glória para liberar, glória nesta noite. Você está entendendo a importância e está entendendo o privilégio de você estar aqui. Você foi visto por ele, você foi visitado por ele, e a única coisa que ele espera de mim, ele não quer nada meu, mas ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Eu já fui te buscar, vem. Eu já fui te alcançar, vem. Se entrega para que eu faça a obra em tua vida. A multidão está vindo, há uma outra chegando. E na porta da cidade, ao encontro destas duas multidões. Mas aqui há pelo menos 3 encontros. O primeiro encontro, a multidão que acompanha o morto, e a multidão e os discípulos que acompanham Jesus. Porque esta é a grande diferença da multidão que anda com o morto e a multidão que anda com Jesus. A multidão que anda com o morto só junta gente, mas a multidão que vem com Jesus também gera discípulos. Quem tem Jesus gera pessoas para imitar Jesus. Quem anda com Jesus, Jesus faz você gerar pessoas. Eu digo isso aqui nesta altar direto: ovelha gera ovelha. Porque quem está com Jesus, ele diz: ide, fazer lições e fazer discípulos. Porque quem tem Jesus no seu coração gera pessoas com sentimento e com amor para ganhar almas. Mas quem acompanha morto, irmão, gera apenas multidão, só povo para reclamar, para criticar, para zombar, para dizer coisas. Pode prestar atenção, muita gente vai zombar do evangelho, muita gente vai criticar o evangelho. Mas por quê, pastor? Eu não condeno esse tipo de pessoa, e nem reclamo, eu sei, eu entendo, porque ele acompanha
tivesse ouvido pessoas que pregam a verdade, ele não seria quem critica e quem persegue. Ele seria igual a Saulo, de perseguidor para ser perseguido pelo Evangelho. De alguém que condenava, criticava e falava, para alguém agora olhar e dizer: tu já está indo para a igreja, e você dizer: foi lá que eu encontrei salvação. Foi lá que eu... Mas você não criticava, não reclamava. Eu sei, mas é porque eu andava com gente errada. Mas quando eu comecei a andar com quem gera vida, quando eu comecei a andar com aquele que anda com Jesus, então dentro de mim também nasceu vida. Oh glória! Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida com abundância. Eu vou dizer até você da glória: quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem renovo. A multidão que anda com ele, oh glória, tem vida para dar. O segundo encontro é de dois filhos. Um está morto, mas é filho único. O filho está vivo. O segundo está vivo e também é filho único. É Jesus. É filho único do Pai. E eles se encontram ali. E o terceiro encontro, e sempre que Jesus teve esse encontro, não deu certo para o ser que estava do outro lado, porque o terceiro encontro foi da morte com Jesus. E eu não tenho tempo para isso, mas poderia citar alguns exemplos. Toda vez que Jesus encontrou com a morte, não deu bom para a morte. Todas as vezes que Jesus teve um encontro com a morte, Jesus superou a morte. Até mesmo no Calvário, a Bíblia diz que a morte matou quem estava do lado direito. A Bíblia diz que a morte matou quem estava do lado esquerdo. Mas quando chegou na hora de Jesus, a morte chegou atrasada. Por quê? Porque antes da morte vir tragar a ele, ele disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. A morte não dominou, a morte não controlou. E eu quero liberar esta palavra para que a gente possa orar nesta noite. Levanta a tua mão para o céu. Se tem um título para eu dar para esta mensagem, eu quero liberar agora. No velório vai ter milagre, aleluia. Naquilo que era para ser morte, quando Jesus chega, acontece milagre. Tu recebe isso? Fecha a mão para dar glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.